4 de janeiro de 2024. Nós estamos na quinta-feira do tempo do Natal, antes da Epifania. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, iniciando mais um dia na presença do Senhor, partilhando a palavra do Senhor, que a liturgia nos propõe. E hoje a liturgia nos propõe, continuamos ouvindo a primeira carta de São João, hoje o capítulo 3, versículos do 7 ao 10. Filhinhos, que ninguém vos desencaminhe. O que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que comete o pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado, porque a semente de Deus fica nele. Ele não pode pecar, pois nasceu de Deus. Nisto se revela quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não é de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, hoje São João começa a sua carta, esse trecho, o versículo 10, 7 em diante, dizendo assim: ninguém vos desencaminhe, meus filhos. Minha gente, nós facilmente conquistamos a graça de Deus pelo sacrifício de Cristo da cruz. Quando a gente é batizado, automaticamente nós somos remidos dos nossos pecados. Quando nós somos batizados, nós nos enchemos da graça santificante, nós nos assemelhamos a Jesus Cristo. Quando depois do batismo, nós novamente perdemos a graça, nós nos aproximamos do sacramento da penitência, o sacramento da reconciliação, e confessando nossos pecados pela absolvição sacramental, nós retomamos o estado de graça. Então nós temos muito fácil o acesso à graça de Deus. Mas eu vou dizer uma coisa a todos vocês: muito mais fácil é a possibilidade de perdê-la. É só nós olharmos, né? Nós nos confessamos, quanto é difícil nós nos mantermos em estado de graça santificante. Tem gente que pensa que é fácil, né? Às vezes estou atendendo confissão, né? E tem gente que chega e fala: ah, padre, os pecadinhos do dia a dia, né? Eu não traí minha mulher, eu não roubei nada, não sei, os pecadinhos do dia a dia. Aí eu pergunto para a pessoa, viu, faz quanto tempo que o senhor confessou, né? Estou dando um exemplo de um homem, né? Quanto tempo que o senhor confessou? Ah, faz 1 ano, né? Foi na última quaresma, faz 1 ano que eu confessei. Aí eu fico pensando, minha gente, em 1 ano, a pessoa só cometer pecadinho venial. Sinto muito, minha gente. Convenhamos, nós, como Deus diz o Salmo 50, nós somos concebidos em pecado, desde o ventre da nossa mãe. O tempo todo nós nos afastamos de Deus, as nossas impaciências, os nossos julgamentos dos outros, os nossos olhares maliciosos, os nossos desejos, os nossos instintos, a nossa sexualidade, na busca de todo tipo de prazer desordenado, o dinheiro, né, o poder, o luxo, né, a vaidade, e tantas outras coisas, minha gente, que bate a nossa porta o tempo todo, diariamente. E aí a pessoa chega e fala: pecadinho do dia a dia. Quantos anos? Quanto tempo não confessa? 1 ano. Convenhamos, né? O que o texto de hoje está dizendo para nós é o quê? Se a gente está afastado de Deus, a gente não é filho de Deus, né? Por isso que a gente tem que se perceber necessitado de estar no limiar da casa do Senhor, né? Usar os sacramentos para permanecer na presença do Senhor. Muita gente criticando, né?
Fica usando o sacramento, mas depois volta a pecar novamente. Ora, quem é que não passa por essa experiência? Quem é que não passa por essa experiência? O nosso desejo deve ser, de fato, nós constituirmos uma filialidade, sermos filhos de Deus e não do diabo. Quem permanece no pecado, permanece filho do diabo. Está escrito no texto bíblico de hoje, né? E às vezes nós vemos pessoas que, olha, mais de anos que não buscam o sacramento da penitência, da confissão, e vão na missa, comungam, como se nada tivesse acontecido. É filho do diabo. Ai, padre, que horror! Pois é, minha gente. Depois vocês leem de novo o texto que está escrito hoje aqui, na carta de São João. O texto que nós proclamamos. Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado. Olha como é exigente nós sermos de Deus. É exigentíssimo, minha gente. Eu confesso a vocês, né? Vocês que têm acompanhado essas reflexões, parece que a gente vive fora de Deus, sinceramente. Os nossos pecados, as nossas manias, os nossos ímpetos, os nossos juízos e tantas outras situações. Mas isso não pode nos fazer desistir de sermos pertença a Deus, de termos pertença a Deus, né? Isso não pode nos fazer desistir. Não. Tenho certeza, como eu tenho as dificuldades, os desafios de viver o Evangelho, você também, que está escutando essa mensagem de hoje, tem muitas situações que te tiram de Deus, que te tiram de você mesmo, te tiram fora do sério, com toda certeza, não é? E aí, diante disso, eu não consigo viver mesmo, então larga para lá religião, larga para lá igreja, larga para lá sacramento. Não, a gente tem. O sacramento existe para quem se reconhece necessitado dele. Para quem se reconhece necessitado, eu preciso de Deus. Eu não sou digno, né? Às vezes tem gente que busca o sacramento da penitência e sabe o que dá impressão às vezes, minha gente? Parece que a gente tem que ter uma certa dignidade para buscar o sacramento da penitência, né? E é o contrário, né? Quando a gente estuda a teologia do sacramento da penitência, não é ter dignidade para buscar o sacramento, é buscar o sacramento para voltar à dignidade de filho de Deus e não do demônio. No fundo, a gente quer se achar o santo, o sábio perfeito diante das pessoas. Ninguém, diante de Deus, ninguém é nada, minha gente. Nós somos miséria. Nós somos, por nossos próprios méritos, né? Por nossos próprios méritos, segundo o texto de hoje, nós somos filhos do diabo, né? Deus só se torna pai de cada um de nós, de mim, de você, porque Ele é complacente, porque Ele é misericordioso, porque às vezes Ele vai nos buscar, porque nós, para voltarmos para Deus por conta própria, nós somos muito insistentes em não fazê-lo. Então hoje, a partir dessa leitura, que é uma leitura muito forte espiritualmente, depois vocês leem novamente, é muito forte. Quando eu leio esse texto de São João, numa questão espiritual, eu fico até um pouco apreensivo. Por quê? Porque está falando aqui que quem é de Deus não comete pecado. Como pode isso, minha gente? O único que não comete pecado é Jesus Cristo. Por conta própria é Jesus Cristo, né? Nós sabemos que a Santíssima Virgem Maria é imaculada, mas não pelo mérito dela. Foi Deus quem a privou. O único que não comete pecado por conta própria, por mérito próprio, é Jesus Cristo, que é Deus. Então, se a gente de fato quer viver essa palavra de hoje e ser filho de Deus, a gente precisa estar em Jesus. É isso o segredo. Eu não sei o que você tem vivido na sua vida pessoal, familiar, o quanto você está próximo ou distante de Deus. Mas abra os seus ouvidos nesse momento. Você precisa ser Jesus Cristo onde você vive. Se você tem os seus desafios para viver o Evangelho em uma situação ou em outra, pratique a caridade, pratique o bem, seja
um outro Cristo para as pessoas. E aí nós vamos nos tornando Cristo, e aí nós vamos nos tornando filhos amados de Deus, porque o Pai vai nos enxergar como seu filho eterno, amado. É aquela coisa, se eu não consigo viver a totalidade do que o Deus me pede, nesse ponto, eu preciso me esforçar a viver no outro para que até o termo da minha vida eu consiga viver plenamente o projeto de Deus. Que Deus nos ajude a compreender esse mistério. Hoje, a partir desse texto, nós precisamos nos convencer que nós precisamos de Jesus Cristo, senão a gente não se torna filhos do Deus Todo-Poderoso. É só por meio do mérito de Cristo. Todos nós. Ninguém tem mérito próprio. Ninguém. Portanto, digamos a Jesus hoje: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso do vosso auxílio supremo. Senhor, sem vós eu não consigo me santificar. Sozinho eu não consigo mais. Desejo uma quinta-feira abençoada a você, meu querido filho, filha. Deus os proteja sempre. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.